Certa vez havia um porco selvagem e uma vaca marinha. Os dois eram melhores amigos que gostavam de correr um atrás do outro. Um dia a vaca marinha se machucou e não podia correr mais. Então o porco selvagem a carregou para o mar, onde eles poderiam correr para sempre, um na terra e outro na água. Se você nasceu e é filho de um caçador em alguma comunidade nas Filipinas, você teria crescido ouvindo essa história. E de fato não importa onde você cresceu. No mundo, a maioria de nós ouviu histórias que ecoou sentimentos como este, mas embora possam parecer meras fábulas que não existem, há muito a aprender com elas. Coisas como amizade, cooperação e igualdade. No passado, histórias como essas eram comuns na nossa cultura, desde a infância até a velhice. Mas o mundo mudou muito desde nossos avós. Histórias que nos ensinam sobre nosso senso de comunidade agora se limitam a fábulas infantis e não circulam mais pela nossa cultura à medida que envelhecemos. Enquanto no passado o trabalho de transmitir as habilidades necessárias para a vida, como história e informação, não passou de um mero esforço coletivo, hoje todo esse poder foi dado à mídia comercial. Nas palavras de George Gerbner, a mídia comercial eclipsou a religião, arte, tradições orais e a família. Como um grande motor de contar histórias do nosso tempo, e quem conta as histórias da cultura começa a governar o comportamento humano. E nele reside o maior problema com a narrativa da mídia comercial, no Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e todos os diferentes aplicativos de sites de notícias. Quantas vezes verificamos as notícias em nossos smartphones, enquanto em outros dias no passado demorou semanas, meses ou até mesmo anos para ouvir más notícias do outro lado do mundo, hoje temos tudo ao nosso alcance. Guerras, tumultos, caos e escândalos. A notícia parece inevitável, é como se estivéssemos presos em um carretel constante de informação negativa, em todas as plataformas e em todas as agências de notícia. A mensagem por trás de tudo é sempre a mesma, que é jogada em nossas emoções e instiga medo em nossos corações, sempre nos alertando contra um mundo cheio de pessoas que querem nos machucar, com ideologias que ameaçam as nossas crenças e eventos inesperados que se destinam a nos manter em alerta máximo. Em Westworld, uma série da HBO conta a história de um mundo fictício habitado por robôs que se assemelham a praticamente 99% dos humanos. Os criadores desse mundo criaram esse ambiente para que pessoas humanas pudessem fazer qualquer coisa que não fariam no mundo real. No desenrolar da trama, os robôs tomam consciência e até conseguem sair do mundo fictício, mas nos deparamos com o mundo real em um futuro tecnológico, onde quem tem poder controla o que as pessoas fazem, se elas são boas pessoas ou não, e afirma a ideia de que os humanos querem de toda forma poder e controle sobre a sociedade como um todo. Apesar de ser apenas uma mera série, o mundo real que nós vivemos não fica para trás. Mas será que é realmente tão ruim quanto a mídia de massa quer que acreditemos? Ou estamos sofrendo da síndrome do mundo mau? Nos anos 60, o Dr. George Gardner foi o primeiro a classificar o termo Síndrome do Mundo Mau durante a realização de pesquisas sobre o efeito da violência. O conteúdo relacionado à nossa visão de mundo e suas descobertas mostraram uma dieta pesada de violência, que é obtida através do entretenimento ou das notícias, e isso pode nos levar a uma espécie de viés cognitivo. Nos faz perceber o mundo mais perigoso do que realmente é. O que há de mais interessante na pesquisa é que não importa se sabemos o que se trata o conteúdo que estamos consumindo. Ele é fatal, como uma reportagem, ou fictício, como um filme. O efeito é o mesmo. Quando somos constantemente bombardeados com informações negativas, começamos a desenvolver uma visão de mundo desconfiada e pessimista. Como parte deste estudo, Gerbner estimou que uma criança, em média, terá assistido mais de 8.000 assassinatos na televisão antes dos 12 anos de idade. Considere o fato de que Gerbner conduziu sua pesquisa nos anos 60,
quando a influência da mídia nesse alcance eram substancialmente menores. E você pode imaginar o quão ruim deve ter ficado. Quantos assassinatos, tanto reais quanto fictícios, você acha que uma criança teria lido, visto ou ouvido falar na mídia antes dos 12 anos de idade? 8 mil ou 8 milhões? Se esse fosse o único problema com a mídia, então talvez não seja tão horrível. Afinal, se coisas ruins estão acontecendo, elas precisam ser retratadas, certo? Bem, sim. Mas Gerbner disse algo ao testemunhar perante nós, na subcomissão do Congresso em 1981, que pessoas medrosas são mais dependentes e mais fáceis de serem manipuladas e até mesmo controladas. Também são mais suscetíveis a serem enganadas e fortemente resistentes às medidas da linha dura. Será que a mídia é projetada para servir as piores notícias? Para assim projetar em nós o medo para que possamos ser facilmente controlados pelos poderes constituídos? Este ponto se torna ainda mais plausível quando vemos que os 50 principais veículos de mídia aqui no Brasil, como rádio, jornal, revista e internet, são pertencentes a 26 grupos de empresas de comunicação, e os interesses dos donos da mídia impedem a pluralidade de ideias, pensamentos, opiniões, valores, culturas e visões de mundo. E tudo o que você vê por aí está sob controle deles. Uma elite econômica controlada por homens brancos. A grande maioria das notícias que está sendo apresentada aos brasileiros é controlada por alguns gênios do crime. Pelo menos a Globo, Record e todos os outros meios de comunicação querem somente uma coisa: nossa atenção. E alguns deles farão qualquer coisa para obtê-la. As pessoas são mais propensas a prestar atenção e se lembrar de conteúdos negativos. Os meios de comunicação sabem disso. Esse é o motivo pelo qual você encontrará mais notícias negativas do que coisas positivas em seus feeds. Tudo está polarizado. Se engajar e nos manter colados às nossas telas, que por sua vez resulta em mais receita para anunciantes, que estão literalmente pagando por nossa atenção. E quando começamos a prestar atenção, os algoritmos das mídias sociais assumem um controle e de repente estamos constantemente recebendo notícias que confirmam nossas crenças e solidifica ainda mais as visões de mundo já distorcidas. Isso não é segredo, o conteúdo desencadeia uma resposta emocional e é sempre o conteúdo que tem melhor desempenho que é mais compartilhado e circula por mais tempo. Então, gostamos ou não, nós somos bombardeados com um pergaminho sem fim de conteúdo polarizador. Isso só consegue nos deixar ainda mais céticos sobre o mundo ao nosso redor e desconfiar de qualquer um que não compartilha exatamente das mesmas crenças. Esses tipos de relatório, essas histórias que se propagam por toda a nossa sociedade, acaba nos dividindo, em vez de nos unir, como as histórias antigas fizeram. A triste realidade é que se o mundo está piorando ou não, a mídia quase sempre nos fará pensar que é simplesmente bom para os negócios. Então, sim, temos nossa doença mortal. Agora só temos que mostrar algo que vai estar em todos os lares, algo que as pessoas já estão com um pouco de medo. A verdade é que deve ser uma representação imparcial dos fatos, não está mais no centro das reportagens. A história se tornou muito mais importante, histórias que provocam emoções negativas muitas vezes recebem mais globos oculares, reações e receitas publicitárias. Os problemas são constantemente retratados em filmes, agências de notícias e nas redes sociais. São implacavelmente exagerados ao ponto em que podemos sentir que é até impossível fazer qualquer coisa contra eles. O pior é que essa exposição constante de informações negativas acabam sendo empurrados sobre nós por esses algoritmos obsessivos. Acaba confundindo os cérebros e se torna quase impossível diferenciar entre um fato emocionante e uma ficção emocionante. Um estudo conduzido por 3 estudiosos do MIT em 2018 descobriu que notícias falsas se espalham no Twitter muito mais rápido, mais longe e mais fundo do que a verdade. A pesquisa também descobriu que essa desinformação não foi espalhada por bots, mas por usuários humanos, como você e eu retweetando.
assim como esses algoritmos. Nossos cérebros reconhecem que a informação que mais vai ganhar repercussão, seja verdade ou não, é a informação que vai viralizar. Ela obtém uma resposta mais emocional do público. E assim temos o famoso compartilha ou curta, na esperança de obter aquele tweet viral, sem primeiro verificar se as informações que estamos divulgando é verídica. O mundo é substancialmente pior do que nós vemos na nossa frente. As notícias falam de coisas ruins, mal ouvimos sobre a queda das taxas de desemprego quando a economia melhora, porque de novo, não é excitante como notícias ruins. Infelizmente, contanto que coisas terríveis continuam acontecendo na face deste planeta, sempre haverá muitos relatórios negativos para preencher as notícias, especialmente com smartphones, permitindo que as pessoas se tornem repórteres amadores e investigadores de crime. A Síndrome do Mundo Mal fala corretamente sobre os nossos medos mais inatos, que estão acima do nosso instinto de luta ou fuga. Quando assistimos a um repórter cobrindo uma zona de guerra, um tiroteio em uma área residencial ou uma ameaça terrorista, nosso corpo naturalmente se torna inundado com hormônios e produtos químicos projetados para nos manter em alerta máximo, a fim de nos salvar da média e de um mundo ruim. Essas sobreviventes características sempre foram essenciais. Tudo o que eles conseguiram fazer é levar a ansiedade, estresse e até traumas. Mas o mundo não é tão ruim como pensamos, só as histórias que são. Porque para se combater a síndrome do mundo mal, temos que retomar o controle de como estávamos. Nós pensamos, sentimos e reagimos ao constante fluxo de negatividades ou notícias violentas sendo retratadas à nossa volta. A verdade é que o mundo hoje não é muito melhor do que já foi um dia. Não me interpretem mal. A humanidade está longe de ser perfeita. Ainda há conflitos em muitos lugares ao redor do mundo, direitos humanos e questões que precisamos enfrentar, das alterações climáticas aos problemas que precisamos corrigir. Mas o mundo nunca foi tão bom como está atualmente, pelo menos para a maioria de nós. Avanços na saúde, a tecnologia, tudo isso aumenta a nossa expectativa de vida, ocorre a diminuição das taxas de mortalidade e melhoramos nossos padrões de vida. Nós não testemunhamos qualquer guerra mundial por décadas. Nós crescemos e nos tornamos mais tolerantes às nossas diferenças e nos aceitamos. A violência tem constantemente estado em declínio e desde 1980 houve menos mortes por fome na década passada do que em qualquer outro momento da história humana. A pobreza extrema tem diminuído, mesmo enfrentando duras realidades, no nosso pessoal e em escala global. Mas quando tragédias, crimes e guerras são apresentados como uma norma, é apenas natural para fazer com que nos sentimos com raiva e com medo. Temos que escolher nossas informações e fontes com cuidado e não deixar os algoritmos obsessivos das redes sociais dominar nossa percepção do mundo. Temos que ser consistentes na nossa abordagem. As notícias e entretenimento desafiam a maneira como nós pensamos. A próxima vez que você estiver rolando pelo seu feed e encontrar uma reportagem perturbadora, pergunte a si mesmo: isso é fato ou ficção? Ou é uma evidência real? Qual é o contexto? Eu estou apenas sendo manipulado para que eu possa desenvolver certos sentimentos de medo? E se você suspeitar, se você encontrar na sua mídia social ou a plataforma que utiliza com o mesmo tipo de conteúdo, esteja consciente disso e se verifique de diversificar o seu feed de notícias para incluir positividade e equilibrar a negatividade. No fim do dia, nós somos apenas uma espécie contadora de histórias que devemos aprender alguma coisa da nossa própria história. É essa a narrativa que compartilhamos uns com os outros. Isso é a coisa mais importante. Assim como nossas histórias que eram contadas por nossos antepassados, precisamos fazer com que sejam contadas agora e voltem a ter uma grande influência na formação da nossa cultura e do nosso povo. Histórias como o porco selvagem e a vaca marinha. Podemos cultivar os valores que verdadeiramente nos tornam humanos, cuidar um dos outros sendo compassivo e dando o benefício da dúvida. O mundo não é mau, como a mídia quer que você acredite, e é hora de pararmos de nos deixar mentir para nós mesmos. Uma vez George Orwell disse: a massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa.